pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e nesse momento peço a permissão para iniciar a construção do saber integrativo sobre ruptura, crises e colapsos e o autoconhecimento integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, cosmopolita, terrena, terráquea de entendimento, e sou psicóloga, epistemóloga, educadora, administradora e vivencio uma vida integrativa e atuo integrativamente na clínica psicológica, na construção do saber integrativo epistêmico, aqui no nosso canal Multiversos Integrativos e em outros meios. Sou administradora, vivencio os processos integrativos dentro do complexo corporativo, organizacional e tenho uma longa estrada na docência, na pesquisa em Universidade Pública Federal no Brasil, mas agora em investigação científica aqui em Portugal, na Universidade de Trás-os-Montes de Douro, tendo passado pela Uniminho, em Braga. E aqui estou na minha vivência integrativa e com esse projeto de tornar a construção do saber integrativo acessível a todos. Então vamos falar de ruptura, crises, colapsos e o autoconhecimento integrativo. Como é que se dá essa relação, Luciana? Bem, como nós viemos construindo ao longo dessa semana, o saber integrativo sobre a desidentificação e a desadaptação, que são processos que ocorrem pelo contato fragmentado do ser com ele mesmo e dele com os outros seres vivos. No caso da desidentificação, um contato fragmentado do ser vivo com ele mesmo, ao ponto de gerar uma desidentificação, porque a integração se fará na vivência desse ser. Contudo, como ele faz um contato fragmentado, no seu contato fragmentado, ele tem autoconhecimento de alguns aspectos seus, de algumas multidimensões, em algumas gradações de ativação ou de inibição, mas desconhece outras e, portanto, vivencia aquelas situações que se surpreende no ato da vivência, desidentificando, ou seja, num ato vivencial que ele não se identifica, ou não identifica a si, mas que ele está ali presente na vivência porque a sua inteireza produziu essa vivência. Contudo, o autoconhecimento ali se dá de modo fragmentado e aspectos das múltiplas dimensões desse ser que estão integradas são desconhecidos, portanto, gera a questão da desidentificação, que nós já falamos na construção anterior, que o processo de autoconhecimento integrativo afasta, distancia o ser inteiro desta vivência de desidentificação. Também já falamos uma outra construção anterior aqui no nosso canal, a última, que a desadaptação também é consequência dos processos de autoconhecimento fragmentado, que não exploram as múltiplas dimensões do ser e também associadas com a investigação de conhecimento dos outros de modo fragmentada também. E isso cria dissonâncias na interatuação entre um ser vivo e os outros no seu entorno, que causa as desadaptações. E, portanto, um autoconhecimento integrativo vai permitir ao ser que conheça as integrações das suas múltiplas dimensões e favoreça as adaptações delas às integrações que, por iniciativa de investigá-las, de conhecê-las de modo integrativo, se darão, e ainda predispõe a facilitação dos ajustes das adaptações durante os processos de interatuação. Então, o autoconhecimento integrativo também vai distanciar das desadaptações na vivência do ser. E as rupturas, os colapsos, as crises, como é que ficam isso
a partir do autoconhecimento integrativo. O autoconhecimento integrativo, ou seja, a escolha de vivenciar a investigação, o conhecer as características, as especificidades de si, de modo integrativo, buscando ter contato com as múltiplas dimensões, identificar os multiníveis de ação ou de inibição que se fazem presente, que estão contidos ali. Vai permitir, inclusive, conhecer as desadaptações, os desajustes, as intensificações, as inclinações, as tendências para desidentificações, as dificuldades de contato em múltiplas dimensões, em multiníveis de gradação, permitindo que os ajustes, que os investimentos, que as intensificações, que as buscas de novos saberes, os desenvolvimentos de novos potenciais ocorram de modo ajustável numa gradação, ou seja, que comecem e se ampliem em níveis graduais, em níveis subsequentes e próximos de intensificação, distanciando o ser que faz uma vivência integrativa daquelas intensificações tão rígidas, tão drásticas, tão maximizadas e despreparadas e com despreparação da inteireza para elas, que são as causadoras de colapsos, de crises e de rupturas. Sejam nas atuações, seja no contato do ser vivo com ele mesmo, seja no aspecto de autoconhecimento, e que possa haver ali uma intensificação que não está no nível de gradação condizente à possibilidade, que foi ali intensificada a níveis que não são possíveis do inteiro, do todo daquele ser realizar, e que são num movimento de autoconhecimento e de atuação potentes a colapsos, a crises e a rupturas por falta de condição, de recurso processual integrado para aquela intensificação que foi exigida. Isso pode acontecer desse modo. O próprio ser, em autocontato consigo, na formulação das suas potencialidades de ação no mundo, se não tem autoconhecimento integrativo, pode definir padrões processuais, funcionais, intensificados a tal nível que criem uma sobrecarga na inteireza, na homeostasia, na processualidade do todo, que disfuncionaliza o todo ao tal ponto de gerar um colapso, de gerar uma crise que possa se estabelecer e possa gerar uma ruptura. Também pode acontecer o autoconhecimento integrativo que não é exercitado, que não é uma escolha, ou seja, que é fragmentado, também pode favorecer uma definição de intensificação de ação, de interatuação de um ser com autoconhecimento fragmentado e não integrativo, um autoconhecimento que se dá por contatos fragmentados das multidimensões, desconhecendo as suas gradações de ação, e que pode gerar uma desintegração, uma desadaptação, uma inadequação com as inteirezas multidimensionais dos outros, e também esse contato intensificar, sobrecarregar o inteiro de um sujeito, gerando uma ruptura, um colapso, uma crise, por uma sobrecarga de intensificação da inteireza a partir de um autoconhecimento fragmentado de si e de um conhecimento fragmentado sobre o outro e as possibilidades de interatuação entre ambos. Então, para que possamos entender, a ruptura ou o colapso, a crise, ela é consequência de fragmentações de contato, seja de autoconhecimento, do ser com ele mesmo, desconhecendo as suas multidimensões, ou desconhecendo os níveis de graduação, de excitabilidade, de ativação, de inibição delas, e que a tal ponto pode ser sobrexcitada,
sobreintensificada a tal nível drástico, intenso, uma sobrecarga muito para além da possível de ser regulada por essa inteireza, que pode gerar como consequência uma ruptura, um colapso, uma crise que vai demandar uma pausa forçada, uma parada, uma interrupção provocada para que haja a recuperação, para que haja um processo de retomada da possibilidade do equilíbrio, da regulação, da homeostasia dessa inteireza, e que por vezes não é possível somente com os recursos próprios do ser inteiro, do ser total, mas prescinde intervenções com recursos externos para que favoreça essa regulação. E também a ruptura, o colapso, a crise podem ser consequentes das intensificações que ocorrem, as sobrecargas que ocorrem sobre um inteiro, um todo, a partir da interatuação dele com outros inteiros, mas que no momento da interatuação, o dimensionamento, a parametrização, as exigências que foram colocadas ali sobre esse inteiro estão muito para além da condição desse próprio inteiro de realizá-las e cria uma sobrecarga, uma intensificação, uma sobrecitação tão grande que pode produzir rupturas, colapsos e crises. E nesse caso, ocorre na verdade os dois movimentos, uma fragmentação de conhecimento, de contato dessa inteireza com ela mesma a partir dos desconhecimentos de suas potencialidades, de seus recursos, das suas capacidades e dos limites para elas, assim como também ocorre um desconhecimento da interatuação dessa inteireza e suas capacidades, suas potências, em relação ao desconhecimento da inteireza dos outros seres interatuantes e o que esses outros vão sobrecarregar, vão demandar, vão necessitar durante essa interatuação. E essa sobrecarga é que gera a ruptura, a crise e o colapso, que vai demandar um esforço, uma pausa, né? Uma interrupção da vivência e às vezes intervenções externas para que haja uma nova regulação e um novo ajuste possível de manter a homeostasia, de manter a funcionalidade equilibrada dinamicamente e a manutenção dessa atuação dessa unidade viva. E o autoconhecimento integrativo nesse processo todo, ele impede a ruptura, impede o colapso, impede a crise, porque a integração a nível de autoconhecimento vai permitir um total conhecimento e contato das reais condições, dos reais recursos, das reais potências, das reais habilidades e capacidades de serem utilizadas, de serem integradas, formando aquela ação daquele inteiro, e daquelas que não estão ainda em níveis úteis para essa possibilidade de ação, precisam ser desenvolvidas ou precisam ter novos aprendizados, precisam ser ajustadas, aprimoradas, aperfeiçoadas, desenvolvidas, assim como também o autoconhecimento integrativo vai sinalizar aquilo que não há quanto recurso, quanto potência precisa ser adquirido. E também vai permitir o contato daqueles recursos que já foram utilizados e como foram utilizados, estão no sistema de memorização da história de vida, de autobiografia, então vai permitir um autoconhecimento e inclusive a identificação daqueles aspectos que estão ocultos, que não estão facilmente acessíveis, que estão lá na dimensão do desconhecido e que também compõem a inteireza do sujeito. E se for dessa ordem, do desconhecido, do oculto, deve ser então a avaliação dessa possível ação considerada de não ser adequada, de não ser possível de execução nesse momento para o inteiro. Então, o autoconhecimento integrativo vai realmente disponibilizar os recursos que estão ali disponíveis e em qual gradação que estão disponíveis, os que não estão, os que precisam ser aprimorados, aperfeiçoados, aqueles que não são adequados, do mesmo modo que o conhecimento integrativo do outro também vai permitir
essa possibilidade de conhecer os níveis de gradação, de necessidade, de demandas, de exigências e de flexibilidades que estão no outro e que irão integrar na atuação dessa unidade viva e favorecer um ajuste, uma regulação que intensifique, mas não intensifique exageradamente, não intensifique a ponto de criar uma sobrecarga que a inteireza não é possível de executar e que possa então resultar numa crise, num colapso, numa ruptura. Então, para que seja entendido, o autoconhecimento integrativo e o conhecimento integrativo do outro, eles impedem a ruptura, o colapso, a crise, porque deixam claro quais são as possibilidades e os recursos e em que gradação isso está e o que não está disponível, para que a construção da interatuação se dê de modo integrativo e em níveis que sejam gradualmente intensificantes para a unidade viva, mas aptos à absorção, à execução e à processualidade dessa interatuação em níveis que sejam possíveis de serem regulados, intensificados e depois reequilibrados, coibindo, impedindo a possibilidade de uma pausa forçada através da ruptura, através da crise e do colapso. E ademais, também o autoconhecimento integrativo e o conhecimento integrativo do outro favorecem, como já foi falado, a adaptação, os ajustes que nos atos vivenciais contínuos serão prescindíveis e também a autoidentificação, a apropriação, a espontaneidade, a possibilidade de continuidade dessas interatuações de modo integrado e de modo apropriado por cada uma das unidades vivas. Então, esta foi a construção do nosso saber integrativo a respeito da ruptura, do colapso e da crise que podem acontecer, como pausas forçadas que a inteireza precisa gerar, dado a uma intensificação que não é possível de ser executada por força do desconhecimento integrativo do outro e o desconhecimento a falta de autoconhecimento integrativo de si, e que se forem viabilizados, se forem realizados, essa fragmentação do autoconhecimento ou desconhecimento do autoconhecimento, o processo de desconhecer a si mesmo, assim como o processo de desconhecer integrativamente o outro, gerarão como consequência a ruptura, o colapso e a crise como pausas forçadas para a readaptação, para a regulação, para o retorno da homeostasia dessa unidade viva. Mas se há o autoconhecimento integrativo e o conhecimento integrativo do outro, a regulação da interatuação se integra, ou seja, é possível integrar a inteireza e a preparação de quais são as intensificações, quais são os limites das sobrecargas e como gerenciar, como realizar isso ao ponto de potencialmente a inteireza agir nessa interatuação, integrar as possibilidades multidimensionais do outro e poder criar a viabilidade de que a inteireza, de que o todo dessa unidade viva se regule, se intensifique, mas impeça uma ruptura, um colapso, uma crise e o resultado, a consequência, sejam os processos integrativos vivenciais contínuos e até a sinalização dos ajustes, dos novos aprendizados, das potencialidades que precisam ser desenvolvidas acontecerem. Então, para finalizar, o autoconhecimento integrativo e o conhecimento integrativo do outro são impeditivos da ruptura, do colapso e da crise. E essa foi a construção do nosso saber integrativo do momento, ao qual eu vou manifestando a minha gratidão profunda por realizá-lo. Vou convidando a todos que participaram e acharem que é meritório, que atribuam um like, o joinha, compartilhem o vídeo. Aqueles que têm sugestões, dúvidas, que escrevam no comentário dos vídeos. Aqueles que desejarem fazer um contato para
processos integrativos vivenciais, nós temos um e-mail do nosso canal na descrição desse vídeo e será uma honra desenvolvê-los com cada um de vocês. Por ora, eu vou ficar manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.